Você sabia que existem 3 apelidos proibidos que podem fazer uma mulher ficar obcecada por você, sem nem perceber? Não é mágica, é psicologia pura e aplicada. E o melhor, quase nenhum homem os conhece porque eles operam em um nível subconsciente, longe dos clichês habituais. Eles não são elogios diretos. São sementes de intriga que você planta na mente dela. Imagine isto. Um homem diz uma frase para uma mulher e, de repente, ela não consegue tirá-lo da cabeça. Horas depois, enquanto tenta se concentrar em outra coisa, o rosto dele e aquelas palavras continuam voltando. Ela ainda está pensando nele sem entender o porquê. Como ele conseguiu essa façanha? Ele usou as palavras certas no momento exato, criando um eco emocional que perdura. Ele não a perseguiu. Ele a fez pensar. Neste roteiro, vou te revelar os 3 apelidos proibidos que ativam desejo, curiosidade e uma conexão irresistível na mente feminina. Eles são como chaves que abrem portas emocionais, que a maioria dos homens nem sabe que existem. Vamos decifrar o código da atração verbal, mostrando como poucas palavras podem ter um impacto gigantesco. Mas aqui está o melhor. Não vou apenas te dizer quais são. Vou te ensinar exatamente como e quando usá-los para que o impacto seja imparável. Porque o segredo não está na palavra em si, mas na energia, no contexto e na intenção por trás dela. A mesma frase pode criar atração ou repulsa, dependendo de como é entregue. Dominar essa arte é o que separa os amadores dos mestres. Se você já sentiu que conversa com uma mulher, mas não consegue fazer com que ela fique pensando em você, ou que a conversa se torna entediante e previsível, é porque você não está ativando os gatilhos emocionais corretos. Você está operando apenas na superfície lógica, enquanto a atração acontece nas profundezas da emoção. Mas fique tranquilo, porque depois disto, você saberá exatamente o que dizer para deixar uma impressão inesquecível e magnética. Fique até o final, porque o 3º apelido é o mais poderoso de todos, uma verdadeira arma secreta de sedução verbal. Quando você o usar bem, ela não apenas pensará em você, ela sentirá sua falta. Pronto para aprender este segredo e mudar seu jogo para sempre, deixando de ser apenas mais um cara legal para se tornar inesquecível? Vamos começar. Transição suave, a música se torna mais explicativa e intrigante. Narrador. As palavras têm poder. Elas não apenas comunicam ideias, elas podem ativar emoções ocultas na mente de uma pessoa, pintando quadros mentais e evocando sentimentos profundos. E no jogo da atração, saber quais palavras usar pode ser a diferença entre ser lembrado com um sorriso ou ser completamente esquecido em segundos. A comunicação é a ponte que conecta 2 mentes, e as palavras certas são os pilares dessa ponte. Na psicologia, chamamos isso de gatilhos emocionais. São frases ou palavras que ativam desejos e curiosidades ocultas sem que a outra pessoa perceba conscientemente. É como um botão secreto na mente dela que, quando você pressiona, faz com que ela se lembre de você, mesmo quando estiver vendo memes às 3 da manhã. Esses gatilhos contornam o pensamento racional e falam diretamente com a parte do cérebro responsável pelos sentimentos e pela conexão. Pense nisso. Alguém já te disse algo que ficou na sua cabeça por mais tempo que uma música chiclete? Talvez um elogio inesperado sobre algo que ninguém nunca notou, ou uma frase tão misteriosa que te deixou pensando por dias. O que ele realmente quis dizer? Esse é o poder de uma comunicação que não entrega tudo de bandeja. Ela cria um espaço para a imaginação preencher. E é nesse espaço que a atração floresce. Estes 3 apelidos proibidos são exatamente isso. Pequenas bombas emocionais que fazem uma mulher pensar em você sem entender completamente o porquê. Eles criam uma tensão deliciosa, uma mistura de curiosidade e desafio que é irresistível para a mente humana. Eles não são lisonjas vazias. São convites para um jogo mental que ela vai adorar jogar. Mas aqui está o truque. Se você os usar mal, pode soar como um poeta barato de Facebook ou, pior ainda, como aquele tio estranho que manda correntes de WhatsApp com imagens de rosas brilhantes e mal animadas. O fracasso na entrega pode transformar uma frase poderosa em algo vergonhoso. Então, preste muita atenção, porque vou te revelar o 1º apelido e como usá-lo para que ela sinta, de forma visceral, que você é diferente de qualquer outro homem que ela já conheceu. Apelido 1. Meu problema. As mulheres amam um desafio. Não porque gostem de complicar a vida,
mas porque um bom desafio é como um imã psicológico que quebra a monotonia. E quando você diz a ela com o tom certo, "Você é o meu problema", a mente dela entra instantaneamente em modo detetive. Ela não ouve um insulto. Ela ouve um enigma que precisa decifrar. Por que eu sou um problema para ele? O que eu fiz para desestabilizá-lo? Eu sou perigosa? É como quando você tenta fazer dieta e alguém deixa um bolo de chocolate na sua frente. Você diz que não quer, mas seu cérebro já está planejando como dar pelo menos uma mordidinha. A proibição e o desafio tornam o objeto de desejo ainda mais atraente. O mesmo acontece com este apelido. Você dá a entender que ela tem um efeito sobre você, que ela te desestabiliza, que sua presença é um problema delicioso na sua vida. É um problema que você, na verdade, adora ter. E é aí que a mágica acontece, nessa contradição entre a palavra e a intenção. Você a está elogiando de uma forma muito mais original do que um simples "você é linda". A chave está no tom de voz e na expressão. Tem que soar divertido, um pouco irônico, como se você estivesse confessando uma fraqueza que ela não deveria saber. Jamais diga isso com cara de sofrimento, pois parecerá que ela te deve dinheiro. A leveza é o segredo para que a mensagem seja recebida como um flerte inteligente e não como um desabafo. Imagine que ela está flertando com você, sorrindo de forma travessa. Você sorri de volta, balança a cabeça negativamente como se estivesse se rendendo e diz com um tom de brincadeira: "Não, não. Você é um problema sério. Como eu vou fazer agora para não pensar em você o dia todo?" Pum. Automaticamente o cérebro dela entra em modo de intriga máxima. É como dar a ela o trailer de um filme de suspense romântico sem contar o final. Se você fizer certo, ela vai te olhar com aquele sorriso de "O que você quer dizer com isso?" E pode responder algo como "Ah, é? E por que eu sou um problema?" E aí, meu amigo, o jogo começou oficialmente. Mas atenção. Use isso quando o clima for leve e divertido. O contexto é tudo. Se você disser isso enquanto ela está te contando que o cachorro dela está doente, parabéns. Você acabou de garantir seu lugar na lista de pessoas sem noção. A sensibilidade para ler o momento é crucial. O erro a evitar. Não diga isso de forma séria ou intensa, com cara de mártir de novela. Ela vai pensar que você precisa de terapia, não de um encontro. A atração morre quando o drama excessivo aparece. E claro, não use a cada 5 minutos. A intriga desaparece e você passa de interessante a irritante e previsível. Apelido 2. Garota perigosa. Toda mulher, sem exceção, tem um lado misterioso e travesso, mesmo que ele esteja guardado a 7 chaves. Chamá-la de garota perigosa é como dar a ela um passe VIP para acessar sua versão mais sedutora e divertida. É um convite para que ela baixe a guarda e entre em um modo de interação mais ousado e brincalhão. Você está dando a ela permissão para ser um pouco má com você. Pense assim: se você diz a alguém para não fazer algo, o cérebro dessa pessoa automaticamente quer fazer mais. É o clássico efeito do fruto proibido. É como ver uma placa de tinta fresca e sentir uma necessidade incontrolável de tocar só para confirmar. A sugestão de perigo é excitante e desperta a curiosidade. Este apelido funciona da mesma forma. Você está dizendo que ela tem um perigo encantador, algo que te faz hesitar, mas que ao mesmo tempo te atrai como um inseto para a luz. E o que acontece quando você atribui esse tipo de mistério a uma mulher? Você desperta o instinto dela de jogar com você, de te testar. E aí, meu amigo, é onde a verdadeira diversão começa. Isso não se diz com cara de medo, como se ela fosse uma mafiosa russa. Disse com um sorriso travesso, com um tom de voz que sugere que você sabe que ela está tramando algo, mas não se importa nem um pouco de cair no jogo dela. Na verdade, você está até gostando. Sua confiança ao dizer isso é o que torna o apelido eficaz. Imagine que vocês estão em uma conversa onde ela te desafia, te provoca ou te olha com malícia. Você sorri, se inclina um pouco e diz em tom divertido: "Sabe, eu não sei se deveria confiar em você. Você tem uma cara de garota perigosa." Nesse momento, ela se sentirá desafiada e, muito provavelmente, entrará no jogo. Ela pode responder algo como: "Ah, é? E por que você diz isso?" Aí eu simplesmente rir e te olhar de forma ainda mais intensa. Se você notar que ela responde com um olhar penetrante ou morde o lábio sutilmente, parabéns. Você ativou o modo sedução com sucesso.
Mas use com cuidado e inteligência. Não é o mesmo dizer garota perigosa em um tom de flerte do que soltar isso quando ela te diz que estuda direito e trabalha no RH. O timing e a leitura do ambiente são fundamentais. Você não quer que ela pense que você a está chamando de criminosa ou que está sendo desrespeitoso. O erro a evitar. Não diga isso sem confiança, com medo na voz. Parecerá que você está descrevendo uma fugitiva da polícia, não flertando. A hesitação mata o charme. E obviamente não use com alguém que é visivelmente mais reservada ou séria em um primeiro momento. Você precisa de um mínimo de química e abertura para que funcione. Apelido 3. Minha tentação. Se você diz a uma mulher que ela é sua tentação, o cérebro dela automaticamente entra em modo diabinha, e ela vai adorar isso. Porque, vamos ser brutalmente sinceros, toda mulher quer se sentir irresistível. Até a mais calma e tímida tem esse lado coqueto que se ativa quando sente que é um desafio difícil de resistir para um homem. É uma validação poderosa do seu poder de atração. Dizer minha tentação é como dar a ela uma coroa e declará-la a rainha do seu autocontrole falido. É insinuar de forma elegante que, por mais que você tente manter a compostura, não consegue evitar se sentir atraído por ela. É como quando você promete: hoje eu vou dormir cedo. E de repente são 3 da manhã e você continua vendo memes. Não era o seu plano, mas aconteceu. E a culpa é deliciosa. Quando ela ouve isso, o ego dela se infla como um balão aerostático, porque ela acaba de receber a confirmação de que te descontrola sem o menor esforço. E essa sensação de poder é extremamente afrodisíaca. Você não está dizendo que ela é bonita. Você está dizendo que ela afeta seu comportamento, o que é muito mais profundo. Mas cuidado, porque este apelido é uma arma de 2 gumes, o mais poderoso e também o mais arriscado. Se você disser muito cedo ou no momento errado, vai parecer mais desesperado do que um cara enviando 10 mensagens seguidas sem resposta. A linha entre ser sedutor e ser carente é muito tênue aqui. Isso não se diz em qualquer momento. Tem que haver tensão no ar, uma conexão já estabelecida. Imagine que vocês estão em um encontro. Há um momento de silêncio com um contato visual forte e prolongado. Você, com um leve sorriso e um tom sério, mas sedutor, diz: eu sabia que te ver hoje era uma má ideia. Agora não vou conseguir tirar você da minha mente. Você é a minha tentação. Nesse instante, um clima de atração quase palpável é gerado. Ela pode responder com um sorriso tímido, ah é? Ou até mesmo com um divertido e provocador: você não deveria dizer isso. É aqui que você precisa manter a calma e o controle. Se parecer emocionado demais, você mata o mistério e entrega o poder. Um bom jogador sabe que a magia está na sutileza. O erro a evitar. Não diga isso na primeira conversa. Parecerá que você se apaixona mais rápido que um adolescente com Wi-Fi e tempo livre. E crucialmente não soe necessitado. Este apelido tem que ser um elogio poderoso, não um grito de auxílio. Se você o diz com um tom de por favor me dê uma chance, ela o perceberá e perderá todo o interesse. Agora você conhece os 3 apelidos proibidos que podem fazer uma mulher se lembrar de você, mesmo quando não estiver presente. Eles são ferramentas de engenharia emocional. Meu problema ativa a curiosidade e a faz se perguntar por quê. Ela tem um efeito tão particular em você. Garota perigosa. Desperta o lado divertido e a desafia a entrar em um jogo de sedução com você. Minha tentação. Ativa o desejo e a autoestima dela, fazendo-a se sentir poderosa e absolutamente irresistível. Mas lembre-se, e isso é o mais importante, as palavras não são mágicas por si sós. Você pode dizer a frase mais perfeita do mundo, mas se o seu tom, sua atitude e sua linguagem corporal não estiverem em sintonia, o impacto será nulo. A congruência é a chave. A sedução não está apenas no que você diz, mas em como você a faz sentir quando diz. É uma dança, uma mistura sutil entre confiança, mistério e diversão. Como dizia o filósofo estoico Epicteto, não é o que te acontece, mas como você reage a isso o que importa. Aplique isso no jogo da atração. Não se trata apenas de que palavras você usa, mas de como você as entrega e em que momento. Agora, me diga nos comentários, qual desses apelidos você acha que funcionará melhor para você e por quê? Se você conhece outra frase ou apelido que já funcionou, compartilhe sua história.
Explique como usou e qual foi a reação. Sua experiência pode ser a chave para ajudar outros homens que também estão assistindo. Se este conteúdo te trouxe uma nova perspectiva, deixe seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas. E inscreva-se para não perder mais segredos da comunicação e da psicologia da atração. Lembre-se, use esses apelidos com inteligência, confiança e, acima de tudo, com autenticidade.